Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é Teorias Evolutivas. Então, gente, essa videoaula de hoje eu vou falar sobre as teorias evolucionistas. Essa videoaula ela vai falar de Darwin, de Lamarck, do neodarwinismo ou teoria evolutiva, né? Então, quem está me acompanhando aí no canal, já está lá a videoaula no canal falando sobre a evolução, certo? As evidências evolutivas, a embriologia comparada, a questão da analogia, homologia, certo? Os fósseis. Então, isso está tudo lá no canal do Tio Misa. Então, dando continuidade aí a nossas videoaulas maravilhosas, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar com os amigos também, certo? Faz Tio Misa feliz. Então, essa videoaula de hoje, ela vai falar sobre essas teorias evolucionistas, tá ok? Qualquer dúvida, no comentário. Segue slide. Dentre as pioneiras e mais conhecidas ideias evolucionistas, destacaram-se as propostas por Lamarck e Darwin, tá ok? A teoria de Lamarck baseava-se em dois pontos principais: a transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Segundo esse naturalista, estruturas utilizadas com frequência desenvolvem-se e aquelas que não são utilizadas atrofiam-se. Certo? Tudo bem até aí, né, gente? Acho que alguns de vocês já têm noção sobre essas teorias evolutivas. Se não, estamos aqui para esclarecer dúvidas, tá ok? O exemplo mais típico dessa teoria formulada por Lamarck é da questão das girafas, tá ok? Que ele dizia que as girafas, né, para alcançar o alimento na copa, para se alimentar das folhas na copa das árvores, certo? Elas foram, por elas utilizarem muito o pescoço para se alimentar, e elas adquiriram essa, como é que se diz? Esqueci agora. Elas adquiriram, de tanto utilizar para se alimentar, o pescoço começou a crescer, tá ok? Então, o pesquisador também afirmava que aquelas características adquiridas durante a vida eram passadas para os seus descendentes, certo? E esse foi o ponto principal para a queda de sua hipótese, porque ele também era assim, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu fosse nadador e utilizasse muito meus membros superiores, essa característica passaria para meu filho, de tanto eu utilizar esse membro. Então, ele foi bastante importante para a teoria da evolução, nesse sentido, só que ele pecou, porque ele não sabia explicar como é que esses caracteres eram passados para gerações futuras, tá ok? Mas isso não tirou o brilhantismo de Lamarck. Segue slide. Darwin, por sua vez, propôs uma teoria em que a base era a ancestralidade comum e a seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais aptos a viver em um determinado ambiente sobrevivem e, com isso, têm mais chances de se reproduzir-se e transmitir suas características aos seus descendentes. Olha, gente, Darwin ele falava da seguinte maneira: para ele existiam os dois tipos de girafa, né? Pegando aquele exemplo lá da girafa, e tinha uma de pescoço longo e uma de pescoço curto. E o ambiente selecionou a mais apta, certo? Fazendo isso a teoria da seleção natural, certo? Tem uma outra história de Darwin também, nessa história de seleção natural, sobre a questão de mariposas, né? Antes da industrialização, eu tinha dois tipos. Eu tinha mariposa que eram brancas e mariposas pretas. Então, a época antes da industrialização, como não tinha poluição, então aquelas que eram mais predadas pelos pássaros eram as que tinham a coloração escura, porque quando elas sentavam nas árvores, nos troncos das árvores, os pássaros não percebiam as brancas, né, por o ambiente ser limpo, e começavam a coletar as escurinhas. Após a industrialização, o que é que ocorreu? O ambiente se modificou e as mariposas escuras elas foram beneficiadas, porque o pássaro deixou de visualizar as
escurinhas, né? As que eram de coloração escura, e começou a visualizar as brancas quando elas sentavam, quando elas pousavam nos troncos das árvores. Então, ocorria aí uma questão de adaptação ao meio, uma seleção, né? As branquinhas começaram a diminuir a questão da reprodução delas, porque elas serviam de alimento. Tá ok, gente? Segue slide. Sendo assim, um ambiente selecionava o mais adaptado. Era o que se baseava a teoria de Charles Darwin. Com a teoria de Darwin, foi proposta quando os conhecimentos em genéticas eram inexistentes. Muitos pontos ficaram sem explicação. Darwin também, gente, ele tinha problemas para explicar como é que os caracteres eram passados para gerações, para os seus descendentes. Ele não sabia, já que era totalmente desconhecida a questão da genética, certo? Mas ele foi de fundamental importância para a questão dessas teorias evolutivas. O principal deles era como essas características eram transmitidas. Tanto Lamarck como Charles Darwin, eles tinham essa dificuldade em explicar essa transmissão de características hereditárias para os seus descendentes, no caso, as suas proles. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, no comentário. Olha, gente, se inscreve no canal, faz teu mapa mental, visualiza e dá teu Misa like, tá ok? Não esquece, tio Misa precisa de visualizações. Seguindo. Após o entendimento de mecanismos genéticos, tais como recombinação gênica e mutação, a teoria de Darwin foi aperfeiçoada e surgiu o neodarwinismo, ou a teoria moderna da evolução. Tudo bem até aí, gente? Compreendido de uma maneira geral. Eu falei de uma maneira, assim, bem simplificada, para que vocês consigam entender, certo? Essas teorias evolutivas, certo? Agora eu vou falar especificamente do darwinismo, certo? Vamos lá, o darwinismo. Todo mundo já sabe que essa teoria recebeu esse nome por causa de quem? Charles Darwin. Então, segue slide. Nome dado à teoria proposta por Charles Darwin para explicar como ocorreu a evolução das espécies. Essa teoria criou forma após esse naturalista inglês realizar uma viagem ao redor do mundo a bordo de um navio, certo? Darwin realizou diversas observações a respeito da fauna e flora mundial que o fizeram perceber que os organismos vivos modificavam-se através do tempo. Brilhante, certo? Segundo Darwin, haveria uma luta pela sobrevivência e apenas aqueles com características mais vantajosas poderiam sobreviver e reproduzir-se. Tá ok, gente? Diante das conclusões semelhantes de Wallace, Darwin apressou a publicação do seu trabalho e, em 1859, publicou sua obra mundialmente conhecida como A Origem das Espécies. Tá ok? Nesse livro, ele apresentou sua teoria da evolução, na qual 2 pontos merecem destaque: a seleção natural e a ancestralidade comum. Toma nota. A seleção natural e a ancestralidade comum. Tá ok, gente? Posso seguir, né? O darwinismo, apesar de não conseguir explicar como as mudanças ocorriam nos organismos e como essas eram passadas aos seus descendentes, influenciou profundamente os evolucionistas de todo o mundo e tornou-se a base da teoria evolutiva moderna. Tá ok, gente? Tudo bem até aí? Se inscreve no canal, faz teu mapa mental. Tio Misa acredita em seu potencial. Tá ok? Segue slide. Então, gente, esse foi o darwinismo. Tá ok? Então, luta pela sobrevivência, a questão da ancestralidade, a seleção, esses foram pontos cruciais na teoria, no darwinismo, certo? Que é uma teoria evolutiva. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, no comentário. Agora vamos falar de quem? Do lamarquismo. Quase que não sabe. Lamarquismo, certo?
uma das principais ideias do trabalho de Lamarck era de que o uso de determinada estrutura fazia com que ela se tornasse mais forte, enquanto o seu desuso causava uma atrofia desse órgão. Tá ok, gente? As serpentes, por exemplo, não possuíam pernas, pois estas não eram usadas com frequência pelos seus ancestrais, que acabaram perdendo essa estrutura pela falta de uso. Tá ok? Outro exemplo clássico dessa teoria diz respeito ao modo como as girafas adquiriram pescoços longos. De acordo com o lamarckismo, como ficou conhecida a teoria de Lamarck, primeiramente teriam surgido girafas de pescoço curto que se alimentavam de plantas de porte baixo. Essa lei ficou conhecida como lei do uso e desuso. É a teoria de Lamarck, é o lamarckismo. Tá ok, gente? Posso seguir, né? Outro importante ponto da teoria de Lamarck é a transmissão de caracteres aos descendentes. Ele acreditava que o indivíduo que adquiria uma característica durante sua vida podia passá-las aos seus filhos. Essa lei é conhecida como lei da herança dos caracteres adquiridos. Atualmente, sabemos que as características adquiridas durante a nossa vida não podem ser passadas aos nossos descendentes, uma vez que apenas mudanças ao nível genético podem ser transmitidas. Sendo assim, percebemos claramente quando a teoria apresenta conceitos equivocados. Tá ok? Como eu disse anteriormente, gente, ele não sabia explicar como esses caracteres eram passados para os seus descendentes, para a prole. Ele não tinha como ele saber, até porque desconhecia, né, a questão da genética, não tinha a história lá das mutações, então ele não tinha como ele saber, certo? Entretanto, apesar de sabermos que vários pontos do lamarckismo estão incorretos, as ideias de Lamarck contribuíram muito para os pensamentos dos evolucionistas. Tá ok, gente? Tudo bem até aí, né? Ele foi um dos primeiros a perceber que o meio ambiente pode influenciar a vida dos organismos e que estes podem mudar seu comportamento diante de uma nova pressão ambiental. Apesar de muitas ideias errôneas, Lamarck foi, sem dúvida, muito importante para a biologia. Então, se inscreve no canal, dá teu misa like e visualiza. E não esquece, gente, faz teu mapa mental. Vamos agora falar sobre outra teoria, certo? Que é conhecida como neodarwinismo. A teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, combina as causas da variabilidade com a seleção natural. Tá ok, gente? O neodarwinismo é baseado nas ideias de Darwin e considera que as mutações gênicas e a recombinação gênica geram a variabilidade genética entre as espécies. Não é à toa, gente, que a reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, porque troca de material genético. Tá ok, gente? Tudo bem até aí, né? Essa variabilidade sofre uma seleção natural, gerando indivíduos adaptados às condições do meio. Uma população é formada por indivíduos resistentes e sensíveis, ou seja, existe uma variabilidade entre os indivíduos. Tá ok, gente? O meio ambiente pode eliminar indivíduos sensíveis, favorecendo os resistentes e estabelecendo-os com indivíduos selecionados. Tudo bem até aí, gente? Se inscreve no canal, dá teu misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações, tá ok, gente? Segue slide. Um exemplo clássico de neodarwinismo são as bactérias resistentes aos antibióticos. O uso inadequado de antibióticos elimina bactérias sensíveis e seleciona as bactérias resistentes. Essas bactérias se proliferam, promovendo sua adaptação aos antibióticos, ou seja, ao meio, né? Vamos falar agora de fixismo, certo?
é outra teoria dentro do neodarwinismo, que essa teoria aqui fala da questão das espécies serem imutáveis, certo? Essa hipótese aqui, ela como já disse, né, existiram numerosas hipóteses fixistas ao longo da história da biologia, sendo duas mais conhecidas, a hipótese da geração espontânea e a hipótese criacionista. Olha, gente, não deixa de assistir A Origem da Vida do canal do Tio Misa. Tá lá dividido em 3 episódios, tá ok? Vocês vão ver aí a geração espontânea, né? A biogênese, né? É um dos defensores dela, esqueci o nome do filósofo, Aristóteles, certo? Que defendia essa teoria, e a hipótese criacionista, tá ok? Ó, a hipótese da geração espontânea considerava que os seres vivos seriam constantemente formados a partir da matéria não viva, né, como o pó, e estariam organizados no plano eterno e imutável, pelo qual os organismos não teriam a possibilidade de alterar as suas características, tá ok, gente? A hipótese criacionista considera que Deus criou todas as espécies, animais e vegetais, num único ato. Após esse momento, as espécies permaneceriam imutáveis, sendo qualquer imperfeição resultante das condições ambientais. Tá ok? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações. Especiação. Esse processo é determinado pelo isolamento geográfico, rios, montanhas, florestas, lagos, etc., que impede os cruzamentos. Assim, os grupos separados da população original podem acumular diferenças adaptativas e originar novas espécies. O isolamento reprodutivo não se refere à esterilidade, viu, gente? Duas espécies podem estar reprodutivamente isoladas devido a fatores comportamentais ou ambientais que impedem o fluxo gênico, não significando que as mesmas são estéreis. As espécies apresentam comportamento reprodutivo, entretanto, não entre elas. Tá ok? Tudo bem, gente? Tio Misa pode seguir. Qualquer dúvida, no comentário. Irradiação adaptativa. Fenômeno evolutivo na qual uma única espécie pode dar origem a uma grande variedade de espécies. Portanto, a partir de uma espécie inicial, pequenos grupos iniciaram a conquista de novos ambientes, sofrendo uma adaptação que lhes possibilitou a sobrevivência nesses meios. Para que a irradiação adaptativa aconteça, uma condição é fundamental. É essencial que os organismos possuam no seu material genético as condições necessárias para a ocupação de um novo meio, de um novo ambiente. Consequentemente, a seleção natural adaptará a composição do grupo ao meio de vida. Olha, gente. Então, esse neodarwinismo, ele fala do fixismo, ele fala do isolamento geográfico e da irradiação adaptativa. No caso do isolamento geográfico, é a especiação, quase que não sabe, certo? Então, eu preciso que vocês façam um mapa mental de vocês, coloquem os conceitos, certo? Organizem a planilha de estudo de vocês, certo? E não deixe de fazer as atividades propostas, tá ok? Para enriquecer o seu aprendizado. Tio Misa acredita em você, tá ok, gente? Então, finalizando essa videoaula de hoje, né? Eu espero que vocês consigam fazer um resumo aí dos objetivos que foram propostos na videoaula, falando sobre essa teoria evolucionista de Darwin, de Lamarck e o neodarwinismo, tá ok, gente? Essas teorias, elas fazem parte do nosso dia a dia e servem de orientação para quem está estudando aí na área da biologia, quem almeja seguir por essa área, tá ok? São questões que são solicitadas também no Exame Nacional do Ensino Médio ou em outros vestibulares aí de outras universidades,
certo? De todo o país. Então, não esquece, se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Que o Misa precisa de visualização. Até a próxima videoaula! Fui!